Prezados alunos, eu vou fazer uma aula, como se fosse uma aula extra, com uma revisão dos conteúdos que nós estudamos até o momento, e eu fiz um modelo de perguntas e respostas. Então, eu elaborei uma pergunta e vou colocar a resposta e explicar um pouco de cada conteúdo que nós estudamos. Uma base de dados é o mesmo que uma base de conhecimento? Base de dados também eu posso chamar de banco de dados, né? Não, base de dados é uma coisa, base de conhecimento é outra. Uma base de dados, ela armazena dados brutos, por exemplo, a idade de uma pessoa, a data de nascimento, o nome, o endereço, o e-mail, o salário. E uma base de conhecimento, ela armazena conhecimento sobre um problema. Por exemplo, o conhecimento de um especialista de um determinado domínio para resolver um problema, soluções para resolver um problema. A base de conhecimento poderia ser, por exemplo, na área de saúde, como que um médico identifica, né, diagnostica uma doença de um paciente, né, qual é o conhecimento, quais são, não dados, mas quais são os sintomas e por que determinados sintomas podem levar ou não a uma determinada doença. Essas bases de conhecimento, elas são utilizadas em sistemas que usam inteligência artificial. Nós vamos estudar nessa disciplina uma primeira parte, né, que é o conceito de sistemas especialistas, mas vocês vão aprofundar isso mais adiante na disciplina de inteligência artificial. Uma imagem ou uma foto pode ser considerada um dado de entrada para um sistema de informação, lembrando que nós estudamos, né, numa outra aula, como se fosse a ideia de um algoritmo, né, entrada, processamento e saída. Tem várias formas de eu entrar com dados para um programa, né, teclado, mouse, a tela de toque, e uma imagem também pode ser um dado de entrada. Por exemplo, se eu vou fazer reconhecimento facial, né, eu pego uma foto de uma pessoa, que é a entrada, que seria o dado de entrada, e a partir dessa foto eu vou determinar se eu consigo reconhecer aquela pessoa usando algum algoritmo de reconhecimento facial. Uma imagem ou foto pode ser uma saída, um produto de informação de um sistema de informação? Sim, tem várias formas, né, de gerar uma imagem, a imagem pode ser um resultado. Por exemplo, se eu pedir para traçar uma rota de viagem, né, usando algum tipo de mapa, GPS, ou seja lá o tipo de dispositivo ou de software que vai ser utilizado, a imagem do mapa com essa rota é o produto de informação. Então, a imagem é uma resposta, uma foto, uma imagem também pode ser o resultado. Uma empresa possui uma rede interna para atender seus funcionários com um portal acessado via browser, através da internet, né, usando um browser de acesso. Cada funcionário acessa o portal mediante o seu login e visualiza as ferramentas de acordo com o seu cargo ou setor. Então, eu não tenho acesso a todas as informações, tenho acesso às informações pertinentes ao setor e ao cargo que eu desempenho. Essa rede é a internet, a intranet ou uma extranet. Como a própria pergunta fala que é uma rede interna, essa é uma intranet, é uma rede interna da empresa. Uma empresa possui um sistema automatizado de reposição de estoque, que, mediante a definição do estoque mínimo de produtos, envia os pedidos para os fornecedores. Ou seja, eu tenho um sistema e alguém configurou um estoque mínimo, né? Pode ser um administrador do sistema, alguém que trabalha na área de compras, e cada vez que eu vou vendendo os produtos, eu vou retirando, atualizando o estoque, e se o sistema identificar que eu já cheguei no estoque mínimo de um determinado produto, automaticamente o sistema envia um pedido para um fornecedor. Essa é uma modalidade bem mais recente, porque hoje em dia as empresas elas não mantêm muitos estoques. Geralmente elas vão encomendando à medida que elas vão conseguindo efetivar as vendas. A rede que interliga os fornecedores e a empresa que faz as compras, né? Então, a minha empresa está comprando de diversos fornecedores e faz uma ligação entre os seus sistemas. Essa rede é intranet ou extranet? Nesse caso, a gente chama essa rede de extranet, porque eu não estou trabalhando só internamente na minha empresa, né? Eu estou ligando um sistema da minha empresa com os sistemas dos meus fornecedores. E essa extranet faz parte de um conceito
chamado e-business, negócio eletrônico. O e-business, ele é mais do que comércio eletrônico, né? Então, o e-business tem várias coisas dentro do e-business e uma delas é o e-commerce. Um hotel possui um site que apresenta informações sobre os quartos, valores, endereço, fone de contato, etc. Entretanto, não é possível a reserva de um quarto pela web, ou seja, o site não permite que eu faça reservas. Esse site do hotel é considerado e-commerce, comércio eletrônico? Sim, mesmo não tendo a questão da interatividade, né, de não ter a questão de poder fazer a reserva, então, apesar de não ter efetivamente uma relação de comprar um produto ou um serviço, é considerado e-commerce, que a gente conhece como posicionamento na web, ou seja, o hotel existe na internet, ou seja, existe um site para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre aquele hotel, mas não tem muita interação. Essa divulgação de produtos e serviços na web também faz parte do comércio eletrônico, do e-commerce. Os usuários desejam informações de alta qualidade, ou seja, produtos de informação valiosos. Produto de informação é o resultado de um sistema de informação, um relatório, um gráfico, alguma forma de mostrar uma resposta para o meu usuário. Um relatório de estoque de uma loja em que constam diversos produtos que não estão mais no estoque. Por exemplo, o produto foi vendido, mas por algum motivo o sistema não fez a baixa dele de estoque, produto que foi extraviado, sumiu, produto estragado. Esse relatório que mostra esses produtos que não estão mais no estoque é um produto de informação de alta qualidade? Não. Tá? Então, o relatório que o sistema está emitindo não está refletindo a realidade do estoque, por vários problemas. Pode ser porque os usuários não estão lançando corretamente as vendas, não lançaram produtos que foram extraviados. Isso é um problema bem complicado, né? Quando eu não tenho confiança no meu sistema, o sistema gera uma resposta, mas se eu vou fazer uma auditoria, se eu vou conferir se realmente o que o sistema gerou bate com o que existe efetivamente, concreto, né, eu vejo que as coisas não estão acontecendo. Pode ser problema do sistema de informação, ou podem ser problemas em decorrência de utilizar, né, do próprio usuário não estar utilizando corretamente. Quem deve se preocupar com a qualidade dos produtos de informação gerados por um sistema de informação? Todos os profissionais de sistemas de informação, analistas de sistemas, engenheiros de software, desenvolvedores de software, testadores. Então, todos nós que trabalhamos na área de TI, temos que nos preocupar em entregar um produto de qualidade para o nosso usuário. Todos os funcionários de uma empresa devem ter acesso a todas as informações? Não. No caso de empresas públicas, existe uma lei chamada Lei da Transparência. E aí qualquer pessoa pode ter acesso, né, e pode pedir acesso às informações que ela quiser conhecer. Mas se a empresa é privada, a mesma é que vai decidir qual informação as pessoas podem ter acesso. E isso depende muito do nível onde a pessoa trabalha. Então, por exemplo, quem trabalha lá no chão de fábrica, no nível mais baixo da pirâmide, que a gente chama de nível operacional, não vai ter acesso a uma informação estratégica lá do topo da pirâmide, por exemplo, do presidente, do superintendente, dos diretores. Então, por exemplo, a qualquer usuário da empresa vai ter acesso às informações da folha de pagamento e vai saber o salário de todos os seus colegas. Não é assim que funciona. No serviço público, sim, eu posso acessar o portal da transparência e eu posso, pelo nome ou pelo CPF da pessoa, descobrir qual é o salário dela, mas isso porque é um funcionário público, é diferente, então, de uma empresa privada. Cabe a nós, né, como desenvolvedores de sistemas de informação, definirmos, junto com a política de acesso da empresa, quais os funcionários, quais os setores e quais informações cada um desses funcionários pode acessar. Todos os funcionários de uma empresa devem ter acesso às informações no mesmo formato? O que seria um formato, né? Relatório, um gráfico, uma planilha no Excel, formato multimídia. Então, um formato pode ser resumido, pode ser mais detalhado, depende muito também do nível onde essa pessoa trabalha, né? O nível operacional, a parte mais baixa da pirâmide, o nível tático, a parte gerencial, o nível lá do topo da pirâmide, a parte estratégica, né? Então, às vezes, o diretor da empresa, que está lá no topo da pirâmide, quer uma informação,
e ele pode querer essa informação um pouco mais resumida, um pouco mais detalhada, mas depende muito, né, do meu cargo e da minha função na empresa. Então, eu trabalho na área financeira, eu tenho acesso a que tipo de informações? Eu trabalho no setor lá de gestão de pessoas, eu posso ter acesso a toda a folha de pagamento. Eu trabalho, por exemplo, na área de tecnologia da informação no setor de suporte. Eu não vou ter acesso às informações da folha de pagamento. Então, é não só controlar as questões de que informações eu posso acessar, mas de que forma elas vão aparecer para mim, tá? Em que formato, e isso depende muito do usuário, o usuário decidir, né, em que formato ele quer receber a informação, e às vezes o meu sistema pode permitir que o usuário faça essa escolha, né, como é que ele quer ver a resposta, o resultado, e depende muito também da política de acesso da empresa, o que, que os usuários podem ou não podem acessar. De acordo com os papéis de aplicação de sistemas de informação em uma empresa, e também de acordo com os níveis operacional, tático e estratégico, lembrando daquela pirâmide que nós vimos numa outra aula, né, a parte operacional mais embaixo, o chão de fábrica, os sistemas que são de apoio às operações que a empresa faz todos os dias, as tarefas que ela desenvolve. Depois, o nível do meio da pirâmide, que é o tático, a parte de gerência, e o nível lá do topo, que é a parte estratégica, da direção, alta direção, presidência. Um sistema que apoia a tomada de decisão, conhecido como SAD, Sistema de Decisão, atende a qual nível? Operacional, tático ou estratégico? Um sistema de apoio à decisão, ele atende ao nível intermediário, aquela parte tática, tá? Então, os gerentes, geralmente, a gerência média da empresa. Para relembrar um pouquinho da pirâmide, né? Então, nós temos lá no topo o nível estratégico, sistemas de apoio executivo, né? Apoio às estratégias da empresa, então, a parte da alta direção. O nível tático, a gerência média, apoio à tomada de decisões. E o nível mais baixo, o nível operacional, apoio às operações e aos processos. Quem trabalha na área de tecnologia da informação, geralmente perpassa os 3 níveis, porque os nossos sistemas de informação atendem toda a empresa. Então, não atende só o nível operacional, atende operacional, tático e estratégico. Por isso que, atualmente, a área de tecnologia da informação, ela é uma área estratégica e ela está lá no topo da pirâmide, né? Direção de tecnologia da informação. Muitas empresas têm um cargo que envolve toda essa questão de TI, empresas que não são da área de TI, né? Então, empresas que usam a TI para apoiar as suas atividades. E se a minha empresa é uma empresa especificamente da área de tecnologia da informação, por exemplo, uma empresa que desenvolve software, aí a TI faz parte do negócio, porque é o que eu quero entregar como resultado para o meu usuário, são ferramentas tecnológicas. De acordo com os papéis de aplicação de sistemas de informação em uma empresa, e também de acordo com a pirâmide, né, nível operacional, tático e estratégico, um sistema que atende a gerência média atende qual desses níveis? Como a gente já viu, né, então a parte da gerência média ali, né, o meio da pirâmide, é o nível tático. Sistemas de informações gerenciais, os SIGs, sistemas de apoio à decisão, os SADs, estão naquele nível. De acordo com os papéis de aplicação de sistemas de informação em uma empresa e também, de acordo com os níveis da pirâmide, operacional, tático e estratégico, um sistema que apoia a direção da empresa, os executivos, atende qual desses níveis? Então, os executivos estão lá em cima no topo, né? Chamado nível estratégico ou nível mais alto da pirâmide. Um único sistema de informação pode atender aos 3 níveis, operacional, tático e estratégico? Sim, existem sistemas chamados ERP, Enterprise Resource Planning, ou sistemas de planejamento de recursos empresariais, que são sistemas desenvolvidos para atender toda aquela pirâmide, os 3 níveis. Uma loja virtual, por exemplo, quando se trata de efetivar as vendas para os clientes. Então, eu, cliente, acesso a uma loja virtual e vou lá comprar um produto. Qual nível da pirâmide eu estou me referenciando? Operacional, tático ou estratégico? Nesse caso, é o nível operacional, é o mais baixo da pirâmide, porque é a operação diária de uma loja virtual, que é vender produtos. Por exemplo, definir preços frente à concorrência da loja virtual. Isso seria uma questão tática. Definir novas categorias de produtos que vão ser lançadas na minha loja virtual. Essa já seria uma decisão estratégica. Fazer a venda, que é o mais comum da loja virtual, é a parte operacional. Uma empresa decide expandir seus negócios e abrir uma nova filial.
Essa é uma decisão operacional, tática ou estratégica? É uma decisão estratégica, é lá do nível mais alto da pirâmide, né? O topo da pirâmide que vai decidir, por exemplo, abrir uma filial, fechar uma filial, entrar num novo ramo de negócio, lançar um novo produto, isso são todas questões estratégicas. Uma informação deve ser fornecida sobre períodos passados, presentes e futuros. Por quê? Muitas vezes, o usuário precisa fazer comparações. Ele quer estabelecer uma meta de vendas. Ele vai analisar o que ele vendeu no passado, vai analisar uma série de questões que envolvem o momento presente e vai traçar uma meta futura, por exemplo, a meta de vendas. Em um sistema de informação, de que forma, então, podemos utilizar informações sobre períodos passados? Então, geralmente para fazer comparações. Eu quero verificar como é que estava o meu volume de vendas da empresa antes da pandemia e como é que está agora durante a pandemia. Então, essa é uma forma de trabalhar com informações históricas que o meu sistema de informação tem que guardar em bases de dados. Uma informação deve ser fornecida sobre períodos passados, presentes e futuros. Em um sistema de informação, de que forma podemos utilizar informações sobre períodos futuros? Então, a questão do futuro, né? O futuro tem a ver com projeções. Projetar vendas com base no cenário econômico, ao aumento do PIB, projetar, por exemplo, tentar estabelecer no mercado de ações quais são as possíveis ações que vão ter alta ou que vão ter queda para eu decidir qual é a ação que eu vou comprar ou que eu vou vender. Então, essas projeções, elas envolvem, muitas vezes, análise de dados econômicos e também muitas questões de inteligência de negócios, de pessoas que são especialistas da área, que entendem e fazem essas projeções. Essas projeções, elas podem não dar certo, né? Eu posso estabelecer uma projeção de acordo com o... Por exemplo, lá em 2019, foi feita uma projeção do PIB de 2020, e não se falava em pandemia. E aí veio a pandemia e fez com que o PIB caísse muito. Então, quem projetou que o PIB ia aumentar, perdeu na sua projeção. Então, perdeu dinheiro porque investiu em negócios, as pessoas perderam emprego. Então, as projeções, elas não foram efetivadas de uma forma positiva. Quais são os principais produtos de um sistema de informações gerenciais? Os produtos de informação de um SIG. Um sistema de informações gerenciais, ele geralmente gera relatórios. Hoje em dia, esses relatórios, eles são resumidos e podem ser detalhados, né? Geralmente, eles são interativos, o usuário pode estabelecer uma série de parâmetros para ver por período, por quantidade de vendas, por regiões, e também hoje se usam muitos gráficos, né? Então, alguns exemplos, né? Relatório de produtos vendidos, relatório de matrículas para verificar quantos alunos estão matriculados, relatório de produtos que estão estragados, relatório de reserva de um hotel. Então, é um tipo de produto de informação bastante simples e que os usuários precisam utilizar. Um sistema de informações gerenciais atende a qual nível da pirâmide? Operacional, tático ou estratégico? O nível do meio, que é o tático, para a gerência média. O que é computação ubíqua ou pervasiva? Alguns falam pervasiva, mas o certo é pervasiva, né? Quando eu estou utilizando algum tipo de recurso de equipamento, hardware, ou de programas de software, de forma despercebida. Então, por exemplo, eu entro num shopping e, de alguma forma, alguma loja identifica, usando algum tipo de programa para isso, né? Alguém desenvolveu esse algoritmo, identifica que eu estou ali no shopping e me manda uma mensagem com uma promoção de produtos para eu lá visitar a loja. Tá? Essa seria uma ideia de computação ubíqua. Então, existem os chamados computadores vestíveis, tem um pessoal já da área de design de moda estudando isso, né? Roupas que têm uma série de tecnologia embarcada, e, inclusive, tem algumas questões que falam sobre temperatura, né, controlar a temperatura do corpo, e sistemas de recomendação que utilizam a localização do usuário, como esse exemplo que eu falei, né, de eu estar no shopping e receber recomendações de produtos ou de lojas para visitar. O que é mais abrangente, e-business ou e-commerce?
O e-business, que são os negócios eletrônicos, é a área mais abrangente. O e-commerce faz parte, ele está dentro, né, desse arcabouço maior, que é o negócio eletrônico. Cite um exemplo de sistema ou ferramenta que pode ser utilizado para apoiar o trabalho colaborativo, trabalho de uma equipe. Por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem que nós utilizamos na UFSM, que é o Moodle, né? Ferramentas de e-mail, WhatsApp, Google Meet, existe uma série então, de softwares e ferramentas que podem ajudar o trabalho em equipe, com videoconferência, para troca de mensagens, por exemplo, trabalhar com quadros colaborativos, né, ferramentas que permitem que a gente possa desenhar em conjunto, escrever em conjunto, isso tudo são ferramentas que trabalham com colaboração. A manutenção de um sistema de informação faz parte do processo de desenvolvimento de software. Manutenção é corrigir erros, evoluir o sistema, colocar novas regras. Então, a legislação impõe, por exemplo, alguma coisa que tem que ser implementada. Essa manutenção, sim, ela faz parte desse processo de desenvolvimento. Manter um software é tão importante quanto desenvolver, né? E, para isso, eu preciso seguir uma série de regras de documentação para que não fique tudo só armazenado na cabeça de uma única pessoa. Se aquela pessoa não está na empresa, ou se ela deixa de trabalhar naquela empresa, o software tem que continuar funcionando. Então, a ideia é que eu tenha uma padronização e documentação da construção desse software para que outras pessoas possam fazer a manutenção. Uma mesma pessoa ou equipe precisa ser a responsável pela implementação, implantar um novo sistema, e pela manutenção do mesmo, não necessariamente, né? Depende muito da empresa. Algumas empresas têm uma equipe que desenvolve, uma equipe que faz os testes, uma equipe que faz implantação e treinamento dos seus usuários, e a ideia é que o software possa continuar existindo mesmo quando aquelas pessoas saírem daquela empresa. Então, não pode ficar ligado a uma única pessoa, uma equipe, né? Quando eu perco aquele desenvolvedor, eu não tenho mais como fazer a minha empresa entregar o produto. Não, isso não pode acontecer. Um sistema de informação sobre vendas gera um relatório contendo os produtos mais vendidos no mês. Essas informações são feedback ou controle? Essas informações, por exemplo, produtos mais vendidos, produtos menos vendidos, qual foi a região que vendeu mais, qual foi o vendedor que vendeu mais produtos, isso são feedbacks gerados pelo sistema. E aí, os gerentes, né, os analistas de negócio, os gerentes, eles vão usar esse feedback para tomar decisões. A partir das informações sobre os produtos menos vendidos no mês, um gerente de vendas decide realizar uma promoção para aumentar as vendas. Essa decisão é uma atividade de feedback ou controle? Essa decisão é uma atividade de controle. A partir da análise do feedback, o analista de negócios, o gerente de vendas, toma uma decisão. Essa decisão pode ser automatizada. Se a gente quiser implementar um algoritmo a partir da inteligência de negócios, das pessoas que entendem do negócio, nós podemos também automatizar o controle a partir do feedback. A partir das informações sobre os produtos menos vendidos no mês, o gerente de vendas decide realizar uma promoção para aumentar as vendas. Essa decisão poderia ser tomada de forma automática por um sistema inteligente? Sim, acabei de falar no slide anterior, né? Um sistema inteligente, com um algoritmo, pode tomar essas decisões. Alguns usuários têm um pouco de receio, né, que um sistema tome decisões. Então, eu conheço alguns exemplos, por exemplo, na área de energia, até um software que foi desenvolvido na UFSM, lá em Santa Maria, mas que, ao invés do sistema tomar a decisão e implementar a decisão, ele toma uma decisão baseada no feedback e num algoritmo que foi definido por um analista de negócios, junto com o analista de negócios, e ao invés de já fazer com que a decisão seja colocada em prática, ele manda aquele resultado para uma pessoa que entende daquele domínio, e aquela pessoa dá um ok, tá? Para ficar claro que não foi o sistema que tomou aquela decisão sozinho, sempre vai ter alguém que foi responsável, claro, a partir dos dados que o sistema trouxe, de acordo com o algoritmo que foi implementado. Cite uma forma que vimos em aula sobre como armazenar conhecimento em um sistema de informação. A gente vai estudar isso nos sistemas especialistas também, né?
O conhecimento é diferente de dados. Então, eu posso modelar esse conhecimento de várias formas. O mais fácil, para quem está estudando programação, como é o caso de vocês que estão fazendo a disciplina de programação e estrutura de dados 1 nesse semestre, é trabalhar com árvores de decisão, onde eu tenho perguntas, e eu tenho sim e não, né? Então, e se não, e eu posso ir encadeando várias perguntas até chegar nos resultados que seriam as ramificações dessa árvore, que a gente chama de nodos folha. Outras formas de armazenar conhecimento, nós vamos ver na aula de sistemas especialistas mais adiante, o armazenamento de conhecimento na base de regras. Temos regras, existem frames, redes neurais, raciocínio baseado em casos, então uma série de coisas que vocês vão estudar a questão de regras nessa disciplina, e outras que vocês vão estudar mais adiante na disciplina de inteligência artificial. Em uma loja virtual, quando um cliente faz uma compra, que produtos de informação são gerados? O pedido é um produto de informação, um e-mail de confirmação do pedido ou uma mensagem pelo WhatsApp, um e-mail de confirmação de entrega, a nota fiscal eletrônica, tudo isso são produtos de informação gerados a partir de uma compra numa loja virtual. Um sistema de informação pode ser personalizado pelo usuário. Uma personalização é uma forma de adaptação. Um sistema de informação, sim, pode ser personalizado pelo usuário, desde que eu, como desenvolvedor desse sistema, permita que o usuário faça algumas personalizações. Por exemplo, o que é uma personalização? Eu alterar a posição de algum objeto na tela, trocar as cores, trocar o formato dos botões, escolher o estilo do menu, isso são personalizações. Só que isso não é uma adaptação. Tudo que eu, como usuário, escolho explicitamente é uma personalização. As adaptações são coisas que seriam feitas de formas implícitas, de forma automática, com base em algum algoritmo. Isso a gente chama de hipermídia adaptativa. Um exemplo simples, eu acesso o aplicativo do banco e a primeira coisa que eu acesso é o extrato. A partir de um algoritmo que pode contar quantas vezes eu acessei o aplicativo e usei primeiro o extrato, na próxima vez que eu acessar o aplicativo, o extrato pode ser mostrado automaticamente. Ou ele pode ficar mais visível, bem no topo da tela, ou numa cor diferente, porque o sistema está me mostrando uma opção que eu utilizei várias vezes. Só que isso não foi uma coisa que eu escolhi explicitamente, isso foi feito de forma implícita, por isso é uma adaptação e não uma personalização. O desenvolvimento de software deve priorizar os recursos tecnológicos ou as necessidades dos usuários? Sempre as necessidades dos usuários. Década de 80 e início da década de 90, a maioria dos desenvolvedores de software fazia o software pensando só no recurso tecnológico, em automatizar processos, mas sem perguntar muito para o usuário. Implementava o sistema e ensinava o usuário a utilizar. E muitas vezes o usuário acabava não utilizando o software porque o software não fazia o que era preciso ou não seguia os processos que o usuário estava acostumado a utilizar. Hoje em dia, tudo é centrado no usuário. Eu pergunto para o usuário como ele faz as suas atividades. Claro, eu posso tentar ajudar ele a melhorar esse processo, mas eu parto do processo do usuário. Como ele faz para resolver os seus problemas e tento implementar um sistema para ajudar, né, as pessoas a resolverem esses problemas. Se eu trabalho em uma empresa de desenvolvimento de software, como desenvolvedor, quem são os meus clientes? Então, eu trabalho numa empresa que desenvolve software, por exemplo, aqui em Frederico Westphalen tem várias, né? Digifred, Dalcom, PBNil Sistemas, que era a antiga Prevedelo. Os meus clientes são as empresas para as quais eu desenvolvo softwares. A minha empresa de desenvolvimento presta serviço para outras empresas. Então, os meus clientes são o público externo. Se eu trabalho no setor de tecnologia da informação de uma empresa, por exemplo, numa universidade, numa transportadora, seja lá a empresa onde eu trabalho, quem são os meus clientes? Nesse caso, os meus clientes são o meu público interno, alunos, professores, servidores técnicos, os meus colegas de trabalho que trabalham em outros setores, né? Eu atendo o público interno daquela empresa. As operações de feedback de um sistema de informação podem ser saídas do sistema? Sim. O feedback pode ser um relatório, pode ser um gráfico, pode ser um sinal sonoro, pode ser um alerta, pode ser colocar no relatório
lá um produto que está com a quantidade muito baixa em estoque numa outra cor, em vermelho. Então, o feedback, sim, pode ser um produto de informação, é uma saída do meu sistema. Para gerar o diário de classe, a folha de chamada de uma disciplina na UFSM, então, onde o professor verifica ali todos os alunos que estão matriculados na sua disciplina. De que forma os dados precisam ser organizados? Geralmente, quando a gente gera o diário de classe, né, os dados estão em ordem alfabética. E para a gente colocar os dados em ordem alfabética, eu preciso de um algoritmo de ordenação. Essa ordenação é chamada de sorte. Vocês vão estudar isso nas disciplinas de programação e também na disciplina de pesquisa e ordenação de dados, algoritmos para ordenar. Cite uma linguagem de programação utilizada para fins científicos, para cálculos matemáticos complexos. Uma delas, Fortran. Antigamente, todos os cursos da área de engenharia, os engenheiros estudavam programação e estudavam a linguagem Fortran. Hoje em dia, claro que existem outras linguagens bem mais modernas, mas essa é uma linguagem específica para fins científicos. Cite uma linguagem de programação utilizada para fins comerciais, implementar sistemas de informação que eu vou utilizar nas empresas. Então, eu coloquei aqui 4 linguagens, né? 2 mais da década de 80 e 90, COBOL e Clipper, 2 um pouco mais jovens, Delphi, na verdade, Delphi não é o nome da linguagem, Delphi é um ambiente, e dentro desse ambiente se utiliza uma linguagem chamada Object Pascal, que é o Pascal orientado a objetos, e o Java. Tem várias outras, né, hoje em dia, que são utilizadas para desenvolver sistemas de informação para a web, como o PHP, uma linguagem que agora está muito na moda, que é o Python. Por exemplo, quando a gente fala de COBOL, né, COBOL é uma linguagem lá da década de 80, mas muitos bancos, instituições bancárias ainda têm sistemas antigos rodando em COBOL. A gente conhece esses sistemas como sistemas legados, e para que a instituição não tenha que desenvolver todo um sistema do zero, ela continua utilizando computadores rodando programas em COBOL e vai criando interfaces atualizadas na internet ou até mesmo nos dispositivos móveis que interagem com esse sistema legado que está escrito em COBOL. Cite uma linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento de sistemas para a internet, para a web. Uma das mais conhecidas, né, a linguagem PHP. Cite um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Existem vários, né? O SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, Firebird. Por exemplo, se vocês vão trabalhar com PHP para desenvolver para a web, o SGBD mais comum utilizado junto com o PHP é o MySQL. Então, o SQL Server é da Microsoft. O Oracle é um dos sistemas gerenciadores de banco de dados mais conhecidos e utilizados por grandes empresas. Então, são sistemas bastante importantes para quem desenvolve software. E algumas empresas maiores, inclusive, tem pessoas que são responsáveis por administrar bancos de dados, né, os chamados DBA, né, administradores de bancos de dados. Eu tenho um ex-aluno que trabalha na lojas Renner, e sempre que tem aquelas promoções, então, quando tem a Black Friday, por exemplo, a equipe toda da área de banco de dados tem que ficar à disposição, não só a equipe do banco de dados, mas toda a equipe de TI, né, porque se acontecer algum problema do banco de dados, imagine várias pessoas tentando comprar produtos e não conseguem efetivar uma venda. Então, esse é um problema sério, porque se trabalha muito com banco de dados quando se fala também de comércio eletrônico. Cite o nome de um browser, um navegador para acesso à web. Internet Explorer, que muita gente até brinca que não é um browser, porque ninguém usa, né? Google Chrome, Firefox, existiam alguns mais antigos, né, que não são do tempo de vocês, como Mosaic, são softwares para que a gente possa acessar a web. Um robô é um sistema cibernético? Sim. Por quê? Porque ele tem hardware e software. A carcaça do robô é o hardware e o que faz com que ele execute as suas atividades é software. Então, através de sensores, né, ele tem a entrada, os sensores, sensor de localização, sensor de temperatura, uma série de sensores para que ele possa se movimentar. Ele tem processamento, ele tem saída, por exemplo, se movimentar ou fazer alguma atividade, tem feedback e tem controle. Por exemplo, um robô aspirador, tá? Ele tem sensores, porque daí quando ele bate em algum móvel, ele vai fazer algum tipo de movimento, vai girar para continuar limpando. Então, ele é hardware, o equipamento, e dentro dele tem software também.
Um desenvolvedor de software também é um usuário final de sistemas de informação? Sim, principalmente quando a gente utiliza alguma interface para desenvolver software, que a gente conhece como IDE, Integrated Development Environment, um software para eu poder criar programas, né? Então, eu mesmo sendo um desenvolvedor de software, eu também sou usuário porque eu utilizo programas que foram desenvolvidos por outros programadores. Cite um exemplo de IDE, né, de interfaces que eu uso para desenvolver software. Alguns exemplos. Vocês vão utilizar provavelmente em programação e estrutura de dados o DevC, e existem outros, né, NetBeans, Visual Studio, Android Studio. Então, existem alguns ambientes que permitem que eu trabalhe com diferentes linguagens de programação, e existem alguns ambientes que são mais focados especificamente para uma linguagem, como é o caso do DevC. Um sistema operacional, a abreviatura pode ser SO ou SysOp, né, tal como o Linux, é um software aplicativo? Não. Sistemas operacionais, eles são conhecidos como softwares básicos. Eu preciso ter o sistema operacional rodando na minha máquina e, a partir desse software básico, eu vou tendo outros softwares, interfaces para programar, aplicativos, outros softwares que vão rodar a partir desse software básico. Um editor de textos, tal como o Word, é um software básico? Não. Um editor de texto que a gente conhece como um software aplicativo. A documentação sobre como utilizar um aplicativo, chamado Manual do Usuário, também é considerada software? Sim. Manuais e procedimentos são considerados softwares. Então, a documentação de um software, modelagem, como ele foi desenvolvido, e os manuais do usuário, como o usuário vai utilizar o software, faz parte também do processo de desenvolvimento de software. Então, a ideia dessa aula foi trazer, a partir de perguntas e respostas, um pequeno resumo, né, do que a gente viu até agora, e algumas coisas também que a gente vai estudar mais à frente na disciplina, para ajudar vocês a estudarem e recapitularem um pouco dos conteúdos.